Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas que nos acompanham nesse programa de segunda-feira, dia 23 de novembro, nosso programa Nano Alerta, hoje no seu número 88. Quem pode acompanhar também em qualquer momento no nosso site www.nanotecnologiadoavesso.org. Fazemos esse programa dedicados ao público não especialista, porque é esse público que paga as pesquisas sobre nanotecnologia no Brasil. Também fazemos esse programa porque é aqui que podemos discutir os impactos das nanotecnologias na sociedade, na economia, no meio ambiente, na saúde, na ética, no direito, coisas que não são discutidas onde se produz nanotecnologia no Brasil. Por fim, fazemos esse programa porque entendemos que ser livre e ser bem informado é a divulgação científica, contribui, colabora para o aprofundamento da democracia e da cidadania no Brasil. Hoje a gente vai ter aqui como entrevistado o professor Luiz Carlos Oliveira e Silva, que é filósofo, professor de filosofia e membro da Renonossoma. O título desse programa é, então, Contribuição da Filosofia à Análise das Relações entre Nanotecnologia, Tecnociência, Economia e Sociabilidade. Hoje, como o Paulo está em viagem, o Paulo Martins, eu, Ana Yara Paulino, que trabalho no Diese e também sou membro do Renonossoma, vou estar aqui com vocês, tendo o prazer de conversar com o professor Luiz Carlos. Como a gente já disse aqui no início, é um programa para o público em geral, para não especialistas. Então, eu gostaria de saudar o professor Luiz Carlos, que nos acompanha hoje aqui. Bom dia. Bom dia, Yara. Quero, em primeiro lugar, falar da minha alegria de poder participar mais uma vez desses programas tão interessantes e tão importantes da Renonossoma, né? Obrigado, Paulinho, Paulo Martins, pelo convite e você pela participação. Então, a gente deu esse tema tão grande, tão aberto. O que você tem a dizer para nós sobre isso, Luiz Carlos? Ana, então, vamos entender assim a nanotecnologia como uma tecnociência, né? Um dos ramos, talvez, dos mais importantes ramos atuais da tecnociência, onde se apresenta o estado da arte, né? Um momento assim de maior avanço. Então, o que é tecnociência? Tecnociência, como o próprio nome já indica, seria o encontro de duas instituições humanas, de duas práticas humanas, da técnica como tecnologia e da ciência como uma prática do saber, né? Então, a ciência, quando encontra a técnica é essa que existe desde que há ser humano na Terra, né? Quando a técnica encontra a ciência, produz isso, a tecnociência. A nanotecnologia é uma tecnociência. Então, precisamos saber quem são os sujeitos, quem são aqueles que operam essa tecnociência, a nanotecnologia, por exemplo, que é o nosso caso aqui. Esse é um problema que a gente precisa elucidar. A pesquisa de nanotecnologia está sob a égide de quem? Né? Quem são esses sujeitos que operam? A partir de que interesses, tendo em vista a construção de que objetivos? Né? Em geral, podemos perguntar, está sob a égide do capital ou está sob a égide do social? Né? Essa é a primeira questão. Muito bem. Mas nanotecnologia, especificamente, a gente pode entender a partir de quatro pontos de vista que permitiriam avaliar a nanotecnologia. Do ponto de vista do consumidor, com os riscos à saúde, né? Do ponto de vista do contribuinte, tendo em vista a política de alocação de recursos, do ponto de vista do cidadão, né? Tendo em vista que essa prática da nanotecnologia se faz à margem dos controles da política, né? Às margens das decisões democráticas, e mesmo do ponto de vista da humanidade em geral, tendo em vista o estilo de civilização que a nanotecnologia e a tecnociência, de modo geral, estão promovendo.
Eu Então, acho que é dessa forma que eu vejo. Ele está inserido isso. nesse contexto mais geral e cabe a gente descer a mais detalhes, né, cada um desses aspectos. Então, pensando nesse primeiro aspecto que você falou, Sim, que nós estamos no mundo capitalista, isso. como seria essa nanotecnologia, essa tecnociência nesse mundo capitalista? Isso aí, essa é uma consideração da qual a gente não pode fugir, né? Estando a nanotecnologia como uma tecnociência sob a égide do capital, nós temos que ter claro que no capital, a força dinâmica do capitalismo tem em vista um único objetivo, que é a acumulação do capital, né? O capitalismo é uma imagem que a gente pode fazer como se fosse uma bicicleta que para permanecer em pé, ela tem que permanecer sempre em movimento. Se ela para, ela cai. Não é? Isso que podemos descrever como a dinâmica da acumulação do capitalismo. Ou seja, as empresas permanentemente têm que revolucionar os métodos de produção e inventar novas mercadorias. Não é? Podemos dizer assim, lembrar que no princípio da história da produção de mercadorias, as mercadorias pressupunham o atendimento de uma demanda já existente, já instalada. Havia uma demanda por roupa, né, por abrigo do corpo humano, e se produzia roupa como mercadoria. Havia a demanda por alimento, evidentemente, e se produzia alimento como mercadoria para atender essa demanda já instalada. Hoje, no capitalismo avançado, no capitalismo tardio, o processo é inverso. É a mercadoria que inventa a demanda. Não é? Evidentemente, não havia demanda por iPad, por exemplo. É a existência do iPad que cria a demanda pelo iPad. Né? Então, a mercadoria é que cria a demanda. E ao criar a mercadoria, ao criar as demandas, ela está criando sujeitos demandantes dessa mercadoria, sujeitos esses que não existiam. Né? Então, olha só a importância desse processo. Né? Ao criar mercadoria, está se criando sujeito. E ao criar sujeito, está se criando um estilo de civilização. Quer dizer, não é pouca coisa que está envolvida em tudo isso. Né? O problema é que o mercado capitalista, essa produção de mercadoria, e, portanto, produção de sujeitos, e, portanto, produção de estilo de civilização, esse processo todo fica à margem da política. Porque é uma característica básica do capitalismo fazer com que a produção esteja à margem dos controles da política. Não é a política, ou seja, não é a sociedade organizada, não é a vontade da maioria que decide que mercadorias vão ser produzidas, ou seja, que sujeitos vão ser produzidos, que estilos de civilização vão ser produzidos. Quem decide isso, decide a partir do interesse apenas do capital, da formação capitalista. Isso é um problema sério, não é? Isso é um problema sério. Muito bem. Agora, vamos pegar aqui a nanotecnologia especificamente, né? A nanotecnologia, ela produz mercadoria, né, claro, mas produz essas mercadorias a partir da produção de novos materiais, os chamados nanomateriais. Isso é muito sério, por quê? Né, vamos ver do ponto de vista do consumidor, dos riscos à saúde e dos riscos à saúde do consumidor e dos riscos à saúde do produtor dessas mercadorias com nanotecnologia, portanto, com nanomateriais. Vamos entender. O corpo humano, né, ele é resultado de um longuíssimo processo de evolução. Ou seja, então, nosso corpo tem essa configuração atual, né, com seus órgãos, né, de adaptação ao meio ambiente, significa dizer o seguinte: nós estamos adaptados para eliminar todas as toxinas existentes. Toxinas essas com as quais a gente veio lidando ao longo dessa cadeia evolutiva longuíssima. Né? Ou seja, quando você introduz novos materiais, nanomateriais, esse nosso corpo humano nunca teve contato com esses materiais. Né? Nós não estamos preparados, não temos órgãos de filtro, órgãos de identificação desses materiais para a produção de anticorpos. Né? Então é todo um processo novíssimo para esse organismo. Então a gente não tem certeza quanto aos efeitos no consumo desses materiais, nem tanto os efeitos da manipulação desses materiais. Né? Então a gente perguntaria, será que esses que produzem nanotecnologia, interessados em produzir mercadorias, estão conscientes desse problema? Será que eles produziram um estudo suficientemente abrangente
para termos presente os efeitos desses novos materiais no organismo humano, é uma pergunta que se impõe. E que se impõe também, a meu ver, viu, Ana, há uma certa dúvida quanto a isso, porque as nossas instituições, sabemos todos, né, elas não têm a transparência necessária para nos dar segurança de que esses riscos estão sendo pesados, de que essas precauções estão sendo tomadas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo é em relação ao contribuinte, né? Porque muito dessa tecnociência, portanto, ciência com técnica, com tecnologia, muito dessa ciência é feita nos ambientes públicos, nas universidades públicas, né? Portanto, contando com recursos públicos, portanto, recursos do contribuinte, que sequer é ouvido para decidir quais seriam as prioridades que esses recursos deveriam atender. Atender aos interesses dessas empresas ou aos interesses da sociedade. Né? Então, isso também nunca é colocado em questão. É a margem, esse movimento todo é feito à margem dos controles políticos. É como se a pesquisa científica fosse independente. Se ela tem recursos públicos, ela não pode ser independente do público. Né? Muito bem. O que coloca até que ponto os nossos instrumentos políticos estão esvaziados no seu poder de decisão. Né? Então, acho que seria coisa que nós temos que necessariamente levar em consideração. Esse é o trabalho da Renossoma, né? Pensar a ciência como produtor de técnica que produz mercadorias, e essas mercadorias vão para o mercado, mas muito bem, mas essas são as prioridades, quais seriam as prioridades, quais são os efeitos que essas novas mercadorias produzem no meio ambiente, na sociedade, etc. Agora, como você fala assim do capitalismo, né? E que ele é que marca a produção, inclusive, dessas nanotecnologias, e a falta, então, de uma opinião, de uma luta específica, seja do cidadão, seja dos trabalhadores, por onde a gente pode começar? A gente pode começar, em primeiro lugar, nós temos que começar, a meu ver, de uma avaliação crítica da experiência da economia planificada no leste europeu. Não é? Porque o socialismo ele foi pensado no início desse século, no final do século XIX e no início do século XX, ele foi pensado, não é, nos termos de trazer a economia para a política. Porque o capitalismo tradicional, liberal, como é que ele funciona? Ele diz o seguinte: o mercado, ou seja, as forças do mercado, as forças das decisões das empresas, elas devem ficar sempre abandonadas ao seu próprio interesse, porque há uma mão invisível que faria com que os interesses particulares das empresas, não é, dos burgueses, em última instância, acabaria resultando no interesse da sociedade. Não é? Esse é o grande apanágio aí do liberalismo. Né? Deixa as forças do mercado atuando livremente, porque nessa liberdade resultaria o interesse de todos, né? A liberdade de mercado. Não há capitalismo sem essa ideologia, que faz identificar o interesse do burguês com o interesse da sociedade. Né? Esse mecanismo que faz parecer que o interesse de poucos é o interesse, se confunde com o interesse de todos, isso chama-se ideologia. A ideologia que faz uma coisa parecer outra coisa. No caso específico, o interesse burguês apareceu como o interesse da humanidade. Né? O Marx já falava, né? As ideias de uma sociedade são as ideias da classe dominante, né? Ideologia dominante de uma sociedade é a ideologia da classe dominante. Isso é mais velho do que andar para frente, né? Mas isso é tão verdadeiro quanto amanhã vai nascer um novo dia, etc. Né? É isso mesmo. Isso é uma força poderosa, a ideologia, né? Que nos faz então, identificar o interesse do mercado com o interesse da sociedade. Só que a gente já temos aí, né, algumas décadas, né, que a gente percebe que não foi exatamente isso que aconteceu. Que essa mão invisível, na realidade, ela não atende o interesse de todos, e sim o interesse apenas do capital. Né? Muito bem. Então, como seria assim, a transição, o socialismo, a experiência socialista no leste europeu, não é? Na primeira metade do século
XX, né, com a Revolução Russa, e depois com a expansão dessa experiência para outros países do leste europeu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então, o que se fez ali? Olha, então, não é o mercado com as suas forças secas que promove o bem coletivo. Tem que ser a política. Né? Portanto, a economia não deve ser mais autônoma em relação à política. Pelo contrário, é a política que deve controlar a economia e fazer com que as forças da economia elas atendam não o interesse burguês, mas o interesse da maioria da população. Né? O problema é que essa experiência foi fracassada. Né? O que nos colocou as forças de esquerda numa situação de desconforto e de defensiva. Porque não é possível pensar uma alternativa ao capitalismo sem levar em consideração esse princípio. Ou seja, qual? Que é a política que deve determinar a economia. Não é? E não o contrário, porque o contrário é o capitalismo. Se nós somos anticapitalistas, nós temos que, então, supor a possibilidade, a necessidade de a política, ou seja, a população organizada, refletindo e bem informada, deliberando sobre a economia, e não apenas os engenheiros, não apenas os economistas, não apenas os proprietários dos meios de produção, a coletividade, através das suas formas de organização. Né? Mas também que isso fracassou. Né? E o que essa experiência no leste europeu fracassou? O que colocou em dúvida o fracasso hipotético dessa própria concepção. Né? Não é à toa que o neoliberalismo, a volta do liberalismo, ele vem com força muito grande a partir desse fracasso. Então, a primeira coisa, o que tem que fazer? Primeiro, fazer esse balanço. Né? O que fracassou foi uma experiência concreta na União Soviética e nos países submetidos àquela potência, né, que de certa maneira é uma potência imperialista, ou a ideia mesmo. A ideia mesmo que é em si uma ideia fadada ao fracasso, ou foi aquela experiência concreta. Eu, como socialista que permaneço sendo, eu aposto as minhas fichas na hipótese de que o que fracassou foi uma experiência concreta, burocratizada, e não a ideia em si. A ideia em si me parece ainda a ideia capaz de nos tirar da barbárie iminente para a qual o capitalismo nos leva para uma sociedade de outro tipo. Então, a primeira coisa que você perguntou, o que devemos fazer? Um balanço da experiência soviética. Né? Ver ali o que errou. É a concepção ou foi a execução? Eu acredito que foi a execução. E por que essa execução fracassou? Porque ela se burocratizou, porque criou-se uma casta que acabou sendo uma casta de novos burgueses, no sentido de controlar a produção a partir dos seus interesses, né? Mesquinhos de uma casta que se diferenciou da população. A primeira coisa é essa. A segunda, né, é tentarmos avançar nessa construção. Como? Avançando nos mecanismos de democracia. Eu entendo o socialismo, viu, Ana, como a radicalização da ideia democrática. O que é a ideia democrática? A ideia democrática é aquela que surgiu na Grécia, em Atenas, né, no século V a.C., onde os cidadãos tomaram para si, diretamente, sem representante, sem representação, tomaram para si o governo da polis, o governo da sociedade. Claro, era uma democracia restrita, porque ela excluía as mulheres, excluía os imigrantes, né? Excluía os jovens, mas limitado ao corpo da cidadania, né? Para os cidadãos, era uma democracia direta, onde todo cidadão, todo indivíduo que tinha cidadania, ele trazia para si, ele portava em si isso que nós chamamos das tarefas executivas, legislativas e judiciárias. Então, a democracia surge como democracia direta, como a expressão e a realização da política a partir da cidadania. É isso que nós devemos compreender como democracia. De certa maneira, o que nós temos aqui no Brasil e nos países, né, do Ocidente não é exatamente uma democracia, é um sistema representativo que se diz democrático. Eu pergunto, o que há de democrático nesse sistema representativo? Vamos pegar esse nosso caso aqui do Brasil. Se houvesse democracia, como as pessoas dizem, por que nós não temos saúde e educação de qualidade? Por falta de dinheiro? Por falta de recursos?
por falta de tecnologia, por falta de ciência? Claro que não, tudo isso nós temos. O que falta é política. Porque se houvesse democracia, ou seja, se nosso sistema fosse a expressão da vontade da maioria, evidentemente que nós teríamos uma saúde, uma educação de qualidade. Por quê? Porque é interesse da maioria ter saúde e educação de qualidade. Se nós não temos saúde e educação de qualidade, e isso não temos, não é por falta de recursos, é por falta de política, é por falta de democracia. Né? Então, em primeiro lugar, compreender a democracia como a experiência do poder exercido diretamente pela cidadania, coisa que nós não temos. Então, se a gente for avançando nessa compreensão, evidentemente que vai chegar um momento que teremos que nos confrontar. A economia, ela tem as relações econômicas, a produção econômica, tem que ficar à margem da política, tem que ficar à margem do controle dos cidadãos, da decisão dos cidadãos. Nós temos que nos conformar, resignar um fato de que, não, essa esfera da prática humana, não, essa esfera não pode estar sob o controle da política. Ela deve estar sempre apenas sob o controle dos proprietários das empresas. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista democrático. Então, acho que amadurecer essas questões e levar a sério e com profundidade a ideia democrática. Então, levando a sério isso, caberia perguntar a quem interessa a nanotecnologia, em que direção ela deve tomar, na produção de que mercadorias, tendo em vista a obtenção de que objetivos. Sem isso, numa democracia, apenas o jogo cego das forças do mercado. Agora, assim, a gente numa sociedade, né, que é capitalista e que a gente está acostumado com toda essa ideologia que fala, olha, mais esse produto, e assim vamos com todas as inovações. Quer dizer, como é que a gente pode parar para refletir e pensar e fazer essas escolhas, né? Quer dizer, o Renanossoma, ele vai fazendo seu papel de informação, de discussão, abre um campo crítico, abre uma possibilidade de a gente pensar em controles sociais, em regulação, né? em diálogo, inclusive, com os poderes que estão aí. Agora, como é que a gente pode pensar essa outra sociabilidade e também chamando atenção para esse princípio da precaução, né? Que ele, na nanotecnologia, ele ainda seria a coisa mais aconselhável. Ana, acho que esse ponto é importantíssimo. Acho que a gente tem que encarar de frente essa questão que você está colocando. Mas como fazer? Ou mais, o que fazer? Agora, já no interior de uma sociedade capitalista que nega todos esses princípios, né? Sem ficar esperando uma sociedade ideal. Hoje, aqui agora, como intervir nessa conjuntura e já tentar produzir desde agora a nova sociedade. Tendo em vista isso, cabe lembrar uma frase do Marx, né, que ela ficou um pouco esquecida, né, sobretudo durante o experimento soviético, né, bolchevique soviético, que dizia o seguinte: o Marx dizia uma frase, né, que hoje adquire uma nova luz, assim, uma luz assim, muito até de certa maneira desconfortável, porque excessiva, a luz demais incomoda às vezes, né? Então ele diz o seguinte: uma sociedade não cede lugar, fala assim, um modo de produção, né? Modo de produção feudal, modo de produção capitalista, né? Isso é o que ele fala. Um modo de produção não cede lugar a um outro enquanto não esgotar todas as suas possibilidades. É quase que uma premonição, quase que uma maldição que ele lançou sobre a humanidade. Você não muda o modo de produção enquanto esse velho não esgotar toda a sua possibilidade. Uma outra frase, né, que se associa a essa, ele diz o seguinte: a sociedade nova se constrói no seio da sociedade antiga. Porque o Marx estudou, sobretudo, né, o grande empenho dele foi estudar duas coisas: o capitalismo e como ele se originou, ou seja, a transição do feudalismo para o capitalismo e a dinâmica de acumulação do capitalismo. Né? E daí para frente ele apenas apontou do capitalismo socialismo. Ele fez algumas digressões, apontou algumas coisas muito gerais. Mas ele não era um futurólogo, né? Ele apresentou uma dinâmica histórica, né? Ele tentou entender a lei interna desse processo das transformações sociais. Isso ele fez, e fez de uma maneira brilhante. Ainda é algo que aponta um horizonte que a gente ainda não conseguiu ultrapassar isso, né? Como diria o Sartre, o marxismo, enquanto houver capitalismo, vai ser uma teoria com a qual nós temos necessariamente que nos haver. Né? Não disse exatamente isso, Sartre, mas podemos entender assim.
Muito bem, então o Marx disse duas coisas, né? Retomando, nesse caso. O modo de produção só cede lugar ao outro quando ele esgota as suas possibilidades. Dois, a sociedade nova se constrói no seio da sociedade velha. Se a gente levar em consideração isso tudo, essas duas questões, talvez a gente possa entender o fracasso da construção do socialismo no leste europeu e na China. Né? O que aconteceu com a Revolução Burguesa, a Revolução Bolchevique na Rússia e a Revolução Maoísta, né, camponesa na China? Na verdade, eles cumpriram essas revoluções, malgrado seus interesses, malgrado seus objetivos, malgrado a compreensão que eles faziam de si mesmos nesse processo, eles cumpriram a etapa burguesa, eles construíram a Revolução Burguesa, construíram condições para o capitalismo. Né? Por quê? Porque nesses países o modo de produção capitalista ainda não tinha esgotado suas possibilidades, portanto ele não podia ser, de certa maneira, ultrapassado, como disse Marx. Né? E isso está aí, de certa maneira. Essa maldição marxista se confirma tanto na União Soviética como na China, a meu ver. E outra questão, a sociedade, que nos interessa mais diretamente, a sociedade nova se constrói na sociedade velha. Então, quando a Revolução faz o que faz, está tentando construir a sociedade nova no interior da sociedade velha. É isso que nós temos que fazer. Já experiências, já relações de cunho socialista, de cunho não capitalista. Produzir um contradiscurso, como a Revolução tenta fazer, um discurso através do qual nós podemos ver que o capitalismo não é uma força da natureza, ele pode ser, sim, questionado, ele pode ser, sim, transformado, não é algo com o qual nós temos que nos conformar como querem os liberais, né? Produzir um contradiscurso, que a partir desse contradiscurso nós podemos desenvolver novas percepções e, a partir dessas novas percepções, já criar aqui e agora instrumentos de construção da sociedade nova, de controle, inclusive de recusa do consumo desses produtos sobre os quais a gente não tem confiança, entende? Então, assim, a reprodução dessas práticas, né? Através da reprodução dessas práticas, a produção de novos sujeitos, nós aí já estaremos construindo aqui e agora a sociedade nova no interior da sociedade velha. Eu vejo diversas manifestações nesse sentido, pelos jovens, né? Aquele Fórum Social Mundial apresenta uma miríade de lutas que já são lutas socialistas no interior do capitalismo. Então, está se construindo uma sociedade nova, de certa maneira ninguém está percebendo isso, mas a sociedade nova já está sendo construída no interior da sociedade velha. E a construção dessa sociedade nova, a gente vai percebendo que o capitalismo já não tem para onde ir, né? Apenas reproduzindo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, criando esse fosso, né? Cada vez cavando um buraco no qual todos nós seremos enterrados caso a gente não ponha fim a esse processo ensandecido dessas produções enlouquecidas de mercadoria para as quais não há nenhuma necessidade humana, né, para atender. Então, a partir mesmo do Renan Ossoma e todas as outras instituições que vão participando junto desse esforço, né? Então, Fundacentro, GIES, Observatório Social, etc. Então, a gente também começa a ter um contato direto com os trabalhadores e com o pessoal do movimento sindical. Isso. Então, quer dizer, o setor dos químicos, o setor dos metalúrgicos, o setor do pessoal da construção civil, dos rurais. Então, eles já, além de já terem percebido, né, várias influências e vários riscos, né, que eles estão muito atentos, riscos de saúde e tudo, eles estão já preocupados e problematizando essa questão das nanotecnologias, tanto na presença, no momento em que eles são produtores de produtos que têm esses nanocompósitos, quanto do que eles estão expostos também na sociedade em geral como consumidores, né? Então, esses já são sementes assim de um novo questionamento, de uma nova sociedade que, como você está falando aí, ela está surgindo, ela está se formando, está se construindo, mesmo, claro, que ela está no seio da outra, que ainda tem muita força, por enquanto, né? Vamos ver até quando. Luana, acho que essa questão é importante. Você falou do movimento sindical, né? E eu acho que essa nova configuração, essa nova compreensão, ela tem que fazer, eu acho que faz com que o movimento sindical também mude o seu enfoque, né? Vamos pegar assim, o movimento sindical, tradicionalmente, era
instrumentos de defesa das condições de trabalho dos trabalhadores, né? E por melhores salários, a jornada de trabalho, contra práticas degradantes do trabalho, né? Ou seja, era o trabalhador no seu mundo do trabalho, né? Hoje, esse novo capitalismo, né, globalizado, as novas configurações que adquire a produção mercantil, de mercadoria, ela faz com que o trabalhador necessariamente tenha que se ver não apenas como aquele que defende o seu posto de trabalho, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, a sua remuneração. Ele, crescentemente, ele tem que se perceber e se percebe como um agente político, né? Ou seja, como ele está defendendo, no caso específico aí da produção com materiais de nanotecnologia, né? Ao mesmo tempo, ele percebe e deve perceber que a defesa do interesse dele como trabalhador é também, e não é contraditório, pelo contrário, é a defesa do interesse da sociedade, né? O trabalhador, sim, ele pode dizer que ao defender o interesse dele, ele defende o interesse da sociedade. Diferentemente do burguês. Quando o burguês diz que ao defender o interesse dele de burguês, defende o interesse da sociedade, ele mente. E isso não aparece como mentira devido aos mecanismos ideológicos que escondem isso e apresentam essa coisa como se coisa outra fosse. Mas o trabalhador, ele pode dizer, sim, que o interesse dele individual coincide com o interesse da sociedade, desde que é colocado nesses termos. Entende, Ana? Eu acho que esse é o salto que o movimento sindical tem que fazer, né? E ele tem tudo para fazer, e ao meu ver já começa a fazer, saindo daquelas amarras, né, estreitas de um certo corporativismo que foi capturado por uma burocracia sindical que se tornou pelega, né, em grande medida. Esse peleguismo acabou sendo apenas, transformando-se como todo pelego, numa correia de transmissão dos interesses do governo ou do patronato, né? Então, a primeira coisa, nós temos que desconstruir esse sindicalismo corporativo apelegado, construído pelas cúpulas, e voltar a ter a compreensão de um sindicalismo construído pela base, onde fique claro que o interesse do trabalhador deve estar sempre, desde sempre, associado com o interesse da classe trabalhadora como um todo. Ou seja, fazer coincidir e juntar a luta sindical, a luta de categoria, com a solidariedade de classe, coisa que muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes a gente vê, algumas vezes a gente vê uma categoria em luta, a sua luta, indo contra esse interesse dos trabalhadores, entende? Trazendo conflito, desconforto não para o patrão, e sim para trabalhadores. Tem que repensar essa luta, entendeu? E a questão das tecnociências avançadas é um campo, por excelência, para exercitar esse sindicalismo de caráter cidadão. Acho que está aí, está na ordem do dia, e ao fazer isso, nós estamos construindo aqui e agora a sociedade nova no interior da sociedade antiga, velha. A gente lá no DIESE, assim, em contato direto, né, com o movimento sindical, a gente vai percebendo quais são os dilemas, né? Porque uma coisa é você pedir salário, e a base vai estar sempre falando para esse dirigente que quer mais salário, que quer PLR, e muitas vezes ele está trabalhando, na verdade, contra a sua própria saúde, contra a saúde não só dele, mas como a saúde da família, envolvendo a sociedade como um todo. Então, essas coisas que você falou, acho que são super importantes, é de sair do corporativismo, é de poder ser uma luta mesmo, que é de uma classe, que é da classe trabalhadora como um todo, e não exatamente de um setor, ou daquela fábrica, ou qualquer coisa parecida. Eu acho o seguinte, que tem que ficar claro que não há contradição necessária entre o interesse corporativo do trabalhador e o interesse da sociedade. Não há uma contradição necessária nisso. É questão de ajuste, é questão de compreensão, é questão de forma de encaminhamento. Não há uma contradição necessária. Há uma contradição necessária, sim, entre o interesse burguês e da sociedade. Aí é necessariamente contraditório, Ana. Necessariamente contraditório o interesse burguês e o interesse da sociedade. Se prevalece um só prevalece a despeito do outro. Se o interesse da sociedade prevalece, o interesse do burguês está contrariado. Se o interesse burguês prevalece, o interesse da sociedade está contrariado. Isso não há jeito. Essa contradição é congênita.
entendeu? Ela é necessária, ela faz parte da ordem mesmo das coisas, diferentemente do campo dos trabalhadores. Se há uma contradição entre a multa corporativa e o interesse da sociedade, é porque foi mal encaminhado, é porque foi mal compreendido, foi mal articulado, entende? Porque essa contradição não é necessária. Então nós temos que ter claro isso, porque evidentemente que os sindicatos têm que atender também aos interesses imediatos da categoria. Portanto, ele está inserido numa dimensão corporativa, é da parte da sua natureza fazer isso. Então, não vamos pensar o sindicato apenas como instrumentos das questões gerais, porque não é isso. Mas é a partir das questões gerais, sempre tendo em vista que essas questões particulares se dão na questão geral, e não há contradição necessária. Portanto, chamar a atenção que o movimento sindical, ele tem que dar este salto, ele tem que associar a sua luta de categoria com a solidariedade de classe. Eu vou falar uma coisa agora muito polêmica, viu, Ana? Mas é importante falar coisa polêmica também. Eu acredito, por exemplo, a greve... Estamos no espaço democrático. Muito bem, então é para isso mesmo. Por exemplo, eu acho que muitas vezes a greve dos professores é uma greve equivocada na sua forma de realizar-se. Não como direito à greve, é evidente, porque veja só, aqui, vamos pegar assim, na escola primária, aquelas horas que a criança está na escola, em geral, não raro, são as horas que a mãe dessa criança dispõe para ganhar o pão, para trabalhar. Então, se você tira essa criança da escola e devolve para a mãe, é um prejuízo sério. Isso tem que ser levado em consideração. Tem que se associar a luta dos professores com a luta dessa mãe, que muitas vezes só dispõe dessas horas para poder alimentar o próprio filho. Então, nós temos que pensar nisso também. Ao organizar uma greve, nós não podemos simplesmente fechar a porta da escola, devolvendo essa criança para a mãe. Tem que se levar em consideração também o interesse da mãe, porque é o mesmo interesse da professora, entende? Fazer essas alianças, costurar esses laços de solidariedade, para fortalecer, inclusive, a luta dos professores. Nós não podemos fechar os nossos olhos a essa mãe, que não vai poder trabalhar aqueles dias enquanto a greve perdura. Isso é um elemento permanente, pertinente à luta dos professores, e não um elemento estranho dos professores. Muitas vezes se esquece disso, se fechando no mundinho próprio, levando força para quem? Para os inimigos da categoria, para os inimigos da greve, que vão tentar trazer essa discórdia, essa cisânia entre as mães das crianças e os professores. Isso tem que ser levado em consideração, sobretudo no serviço público. A greve é um instrumento contra o patrão. Nós temos que constranger o patrão. Nós temos que fazer com que o patrão apareça aos olhos da população como ele sim, o intransigente, porque ele é o intransigente. Nós não podemos esquecer o jogo ideológico que se faz em torno disso. Não podemos ser ingênuos, né? Fechando nosso mundo, nós todos, os professores, compreendemos o sentido da luta e que se dane a sociedade, e que se dane as mães das crianças. Temos que dar um salto nessa direção, se nós queremos mesmo, sim, construir a sociedade nova, já aqui e agora, no interior da sociedade velha. Portanto, nós temos que romper com essa visão estreita, mesquinha e muitas vezes egoísta da luta sindical. A luta sindical é um instrumento para os trabalhadores e nós não podemos esquecer o princípio fundamental e necessário da solidariedade entre os trabalhadores. É uma questão polêmica, eu sei disso, mas temos que travar esse combate. É um amplo debate, né? E a cada momento os professores também e todas as outras categorias têm que repensar sempre essas coisas, né? Agora, quando você diz não, assim... o governo deixa a greve 30, 40, 50 dias, porque para ele tanto faz se vai ter um letivo, se não vai. Ele não está nem aí. Né? Sobra o quê? Os professores que se desgastam e das lutas internas, os desgastes com as mães, com os alunos. Às vezes leva-se 4, 5 anos para a gente superar essas cicatrizes, entende? Quando lá o governo está dando desbraçado e a gente dilacerado, dividido, ferido, né? Humilhado, derrotado. Temos que pensar. Né? Temos que ser criativos nas formas de luta. E isso impõe o seguinte: solidariedade entre os trabalhadores. Agora, como nós estamos no nono alerta, que é para o público em geral, sim, e como você chamou a atenção dos professores, como é que você vê a gente trabalhando com nanotecnologia e cursos de nanotecnologia para os professores? E para também esses professores pensarem e colocarem seus currículos com seus alunos. Você acha isso possível? Eu acho possível, sim, Ana, mas de uma maneira crítica.
não é? Acho que cabe ao professor, né, aos educadores de modo geral, duas coisas. A transmissão do saber acumulado, não é isso? Esse é o papel, né? O que a sociedade, a humanidade, a civilização acumulou de saber, né? Ela deve, as crianças, né, devem estar inseridas nesse contexto. Então, são os educadores, né? Os principais, assim, agentes desse processo, né, de transmissão do legado cultural. Tá? Muito bem. Mas fazer isso de uma maneira crítica, porque esse saber, a apropriação desse saber não é neutra, não é ingênua. A apropriação do saber interessa as classes sociais, não é isso? Então, do ponto de vista de ser mais proselitismo, né, de proselitismo, de Paulo Freire como uma direita agora ensandecida, né, menos Paulo Freire na escola, como se houvesse Paulo Freire na escola. Infelizmente não há, né? Dentro desses fantasmas do comunismo. Não, é intrínseco, deve ser intrínseco ao processo pedagógico a transmissão crítica do legado, né? Muito bem. Então, por quê? Por que crítica? Porque há uma tendência, né? E essa tendência é tudo menos neutra, de naturalizar, de fazer parecer como natural certas coisas que não são naturais, que são construções humanas, a partir de lutas políticas, a partir da tentativa de conquistar certos objetivos políticos, tudo menos neutro, né? Então nós temos que, no processo de transmissão do legado cultural, atentar para isso, né? Muito bem. Então o que a gente vê, por exemplo, a questão da ciência, que a ciência é neutra, como a tradição tenta dizer. A ciência. 2, o seu caráter, né? A ciência é uma coisa importante, né? Tá, sim, mas o caráter, não, porque ela é neutra, que ela busca a verdade, né? Isso são construções ideológicas, né? Porque ela não é neutra, ela foi produzida tendo em vista interesses específicos, quais são esses, atende a que interesse. E a questão da verdade, porque a verdade talvez seja o valor supremo da civilização do Ocidente, não é verdade? Nada é superior da verdade, né? A verdade já foi filosófica, já foi religiosa, e hoje ela se apresenta como científica. Então, cabe dizer o seguinte, que verdade que a ciência traz? Né? Qual a qualidade dessa verdade? Qual o alcance dessa verdade? Qual o sentido dessa verdade? Porque se a gente pensar, Einstein, de certa maneira, revoga, em alguma medida, a verdade da física newtoniana. Não é então Newton a verdade? De certa maneira, depois de Einstein, não. E, de certa maneira, a mecânica quântica, de certa maneira, revoga certas verdades da física de Einstein. Tá certo? Então, muito provavelmente, novas compreensões científicas vão revogando essas verdades que nós tomamos como verdade. Portanto, colocar a verdade nesse seu contexto histórico, né? Porque a verdade, talvez a gente nunca atinja, talvez nem exista. Talvez a verdade seja apenas consensos provisórios que a gente vai construindo, né? Mal e porcamente, assim, aos trancos e barrancos, melhor dizendo. Né? Então, quer dizer, colocar isso, né? A verdade é que isso nós compreendemos hoje como verdade, mas talvez amanhã não seja. Né? Então você já vai desnaturalizando, você já vai contextualizando, já vai trazendo para a criança a compreensão do que é real, que nós somos seres históricos dentro da história e mediante processos históricos. Né? Então, muito bem, isso é uma coisa mais geral, né? A transmissão crítica desse saber. Em relação à nanotecnologia, que produz nanomateriais, colocar primeiro essa questão. O nosso corpo tem uma história. O nosso corpo é resultado de um processo longuíssimo de evolução. Portanto, nosso corpo está adaptado a lidar com os materiais existentes até então. Nós não estamos adaptados a lidar com materiais novos. O nosso corpo sequer consegue identificar e se proteger desses materiais. Portanto, antes de colocar esses materiais em curso, seja no consumo, seja na produção desses materiais, nós temos que estar seguros de que nosso corpo é compatível com esses materiais. Eu pergunto, existe essa segurança? 1. 2. Existem instituições capazes de medir essa segurança? Eu tenho certeza, eu fico muito confortável em dizer não a essas duas perguntas, viu, Ana? Que não há instituições capazes de identificar isso primeiro, com apuro técnico, e 2, com credibilidade. Nós não temos instituições com credibilidade, porque as instituições que existem estão todas dominadas pelo poder do capital. E o capital não é capaz de se controlar a si mesmo, o capital não é capaz de criticar a si mesmo. Isso é uma impossibilidade ontológica. Não é possível, porque não é possível isso acontecer pela ordem mesma das coisas. Né? Então, isso tem que ser colocado. Né? Primeiro, que a ciência ela não é portadora da verdade.
verdade, portanto, ela não se credencia por isso. Ela deve se credenciar pelos produtos que ela gera e a quem interessa e atende a esses produtos. 2, se nós temos instituições capazes de nos precaver, né? De identificar e de produzir diagnósticos confiáveis a respeito dos efeitos que esses novos materiais, com os quais o corpo humano nunca teve relação, os efeitos que possam causar nisso. Esse é um trabalho do pedagogo, né? Do pedagogo minimamente comprometido com os interesses superiores da humanidade. E provavelmente esse educador, você está falando em todos os níveis. Isso. Desde educação infantil até faculdade. E justamente nos cursos, né, a gente tem algumas pesquisas, inclusive o próximo programa de amanhã, do Nanotecnologia do Avesso, né, a gente vai ter alguém falando do cientista no laboratório, que está exposto a nano também, né? E o que acontece para ele se proteger, ou seja, do que não acontece. Como é que você vê essas questões nesses vários níveis? Olha, esse cientista, vou colocar outra questão polêmica aqui, né? Eu acho que esses cientistas do laboratório, que seriam as primeiras cobaias, né? Porque eles são os primeiros a terem contato com esses novos materiais, né? Porque estão produzindo esses materiais, nós, consumidores, seriam umas segundas cobaias, né? Não, talvez a terceira, porque tem aqueles que transportam, aqueles que armazenam, né? E nós que vamos consumir no final. Muito bem. Então, esses cientistas, esses que estão no laboratório, eles estão, ao meu ver, desprotegidos por duas questões. Por exemplo, uma questão técnica e outra questão ideológica, né? A desproteção técnica, ou seja, será que eles estão, né, têm os instrumentos mesmos adequados? Porque se esse nanomaterial, é possível criar luvas capazes de proteger desse nanomaterial? Não, porque essas luvas foram produzidas para nos proteger dos materiais até então existentes, né? Ou seja, você tem que construir, olha essa contradição, uma luva, um nanomaterial para nos proteger de nanomateriais. É uma contradição em si. Como é que você vai usar nanomaterial para nos proteger do nanomaterial? Então, tem essa dificuldade técnica na proteção desses trabalhadores. E outra, há uma dificuldade ideológica, porque, em geral, os cientistas são muito mal formados do ponto de vista da consciência cívica. Em geral, os cientistas são capturados pela ideologia do cientificismo. Então, existem duas coisas. Existe a ciência, existe o cientificismo, que é uma ideologia derivada da ciência, né? Ideologia, já dissemos, é aqueles mecanismos que fazem parecer esconder certas realidades e fazem parecer que o interesse particular atende o interesse geral, né? Muito bem. Então, repete essa diferença que eu acho que não está muito claro. Entre ciência e cientificismo? É essa a diferença? É, isso. Muito bem. Ciência é uma prática. Cientificismo é uma ideologia. Então, a prática é ciência. Ciência com prática. Você está no laboratório, você está pesquisando, você está estudando, você está desenvolvendo raciocínios matemáticos, modelos, isso é ciência, né? Fazendo ciência. Está produzindo saber, né? Está produzindo saber, tendo em vista produzir uma técnica. Isso é ciência, uma prática. E cientificismo é uma ideologia, uma coisa que está na cabeça, né? Derivada da ciência. O que o cientificismo diz? Se vem, grosso modo, assim, de uma maneira assim, muito grosseira, se veio da ciência, é bom, porque a ciência está comprometida com a verdade. Essa é a ideologia cientificista, na sua forma assim, mais no seu denominador mínimo comum, certo? Como a ciência, ideologicamente, é tido como portador da verdade, e a verdade, ideologicamente, é tido como o bem supremo do ser humano, se a ciência porta a verdade e a verdade é um bem supremo, portanto, tudo que vem da ciência está a nosso serviço, vem a favor da nossa humanidade. Entendeu? Essa é uma ideologia cientificista, né? É assim que a ciência se legitima perante o público. Não se legitima politicamente, porque ela não passou pelos caminhos da política, pelos canais da política para se legitimar, ela se legitima ideologicamente. A ciência é a portadora da verdade, e a verdade é o bem supremo. Não é que eles digam isso está implícito. O cientista já é formado, a sua subjetividade já é formada tendo em vista essa ideologia, porque a ideologia, viu, Ana, forma sujeitos. Ou seja, o que é formar sujeito? Formar uma forma de compreensão, uma forma de percepção, mas uma forma de sentir.
Essa forma de sentir, de perceber, de compreender, elas não são naturais, elas são produzidas por instâncias, por instrumentos muito concretos, muito materiais. É a ideologia que produz isso, uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de perceber, uma forma de querer, né? Produção dos sujeitos. Então, esse cientista, ele é produzido desde a faculdade como esse sujeito que entende que a ciência é comprometida com a verdade e a verdade é o bem supremo da humanidade. Então, tudo que vem da ciência já está legitimado desde o princípio. Isso é falso. Isso é falso. Isso tem que ser criticado. Então, falta ao cientista, em geral, uma mínima compreensão crítica da sua própria atividade. Os cientistas são, nesse sentido, em geral, muito ingênuos. Por quê? Porque na faculdade, todo e qualquer pensamento crítico é expulso. Não há filosofia, não há sociologia, entende? Não há história nos cursos de produção de sentido. Isso não sem razão. Porque eles sabem que se introduzir essas ciências da filosofia, da sociologia, da história, entra junto com isso uma capacidade de avaliação crítica que permitiria ao cientista dizer o seguinte: atenção, a minha prática está produzindo que efeitos na sociedade, atendendo a que interesse. Não é possível. Ao capitalismo repugna essa ideia de cientistas críticos, né? Então, no laboratório, o cientista está exposto pelo fato de ter sido introjetada essa ideologia cientificista que diz: se vem da ciência, já está legitimado por si só, ele fica muito mais exposto aos riscos, porque ele sequer reconhece que ali haja risco. É um perigo. Agora, filósofo Luiz Carlos, suas últimas palavras sobre essa relação: nanotecnologia, tecnociência, economia e sociabilidade. Vamos lá, Ana. Primeiro, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia, que é uma diferença muito grande, né? Nós, professores de filosofia, não gostamos de sermos chamados filósofos, tá? Não é humildade, não, é apenas reconhecimento de uma situação, né? Muito bem. Então é o seguinte, Ana, o que nos falta não é apenas técnica e ciência. Vamos ver assim, vamos pensar. Os grandes problemas da humanidade, os grandes problemas do povo brasileiro, esses problemas não foram ainda resolvidos, não por falta de técnica, nem de tecnologia, nem de ciência. Eles não foram resolvidos, os problemas, porque nós temos técnica e tecnologia e ciência suficiente para resolver a esmagadora maioria dos problemas dos seres humanos. Só não resolvemos ainda, não por falta de técnica, e sim por falta de política, de recursos políticos. A primeira coisa, tem que estar sempre claro isso. O que nos falta são recursos políticos. A técnica, nós já temos uma técnica suficiente para atender a esmagadora maioria dos nossos interesses. Sim, mas, portanto, não precisamos mais de ciência, precisamos sim, uma ciência que objetive produzir recursos capazes de nos ajudar a produzir uma sociedade, uma humanidade cada vez mais justa, mais fraterna e mais digna desse nome inscrito no conceito de humanidade. É isso, acho que tem que estar sempre presente. Sem isso, nós estaremos apenas sendo levados pelos jogos cegos do cientificismo e das leis do mercado. Obrigado, Ana, pelo convite e até a próxima. Muito obrigada, então, Luiz Carlos de Oliveira e Silva, ou conosco hoje no Nano Alerta. E nós gostaríamos aqui de convidar todos os nossos internautas para o programa de amanhã, Nanotecnologia do Avesso, dia 24/11, onde a gente vai ter como entrevistado José Renato Schmidt, sobre o tema, que é um pouco de continuação também dessa reflexão de hoje, avaliação dos riscos em nanotecnologia nos laboratórios de nano da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, boa tarde, bom dia, boa noite.